Olá, faz algum tempo que eu não venho por aqui e hoje, especialmente, eu estou aqui para falar de uma coisa que eu tenho pensado muito, que é sobre a atenção. Falava-se muito em atenção, mindfulness, atenção plena, tal, mas por que isso é importante? Porque a atenção é o grande commodity desse século. As grandes corporações têm se fortalecido cada vez mais na medida em que elas conseguem manter a sua atenção presa a elas, ao que elas querem, ao que elas determinam que você possa gostar, querer e se relacionar. E quando isso acontece, elas estão fortalecendo a sua capacidade de olhar para os lados. E por que isso é um problema? Porque quando eu olho muito para os lados, eu começo a olhar para o que eu não tenho. E quando eu olho só para o que eu não tenho, eu esqueço de olhar para dentro, eu esqueço de olhar para frente e eu esqueço o que eu tenho. E quando eu esqueço o que eu tenho e só olho para o que eu não tenho, o que acontece? Eu entro em crise. Então a minha atenção precisa estar, de fato, o tempo inteiro focada em mim. Eu preciso o tempo inteiro compreender que o mais importante é a minha atenção, porque é através dela que eu vou conseguir realizar as coisas que eu preciso realizar. É através dela que eu vou compreender quais são as minhas forças, é através dela que eu vou compreender o lugar que eu ocupo e a partir de então poder realizar as coisas que eu queira realizar. E uma dica para você é a sua respiração. Uma respiração consciente pode fazer você manter a sua atenção aqui, no seu lugar, em você, e não nos lados, nos outros lugares, nos lugares que de fato não lhe interessam. Você quer saber mais? Me segue aqui, eu sou Ed Leite e eu sou o canal Reativação. Valeu!